vamos começar falando sobre termogênicos. Eu sei que muita gente sabe que esses alimentos termogênicos são muito importantes para melhorar a sua saúde, para ajudar na dieta, mas muitas dúvidas surgem quando o assunto é termogênico. Por isso, hoje nós vamos receber o doutor André. Tudo bom? Doutor André Weiner. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem. Seja bem-vindo. E ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Então, se você tem alguma perguntinha para o doutor, mande pra gente no @vocêbonita, que ele vai responder, certo? Claro, com certeza. Vamos começar então falando o que são os alimentos termogênicos. Na verdade, vamos sair um pouco daquela coisa de, eu quero tomar termogênico, então é canela, é cafeína, né? Vamos tentar ver de uma outra maneira, né? Vamos primeiro entender o que é termogênese. Nosso corpo, toda vez, desde pequenininho, a primeira coisa que a gente vê quando o nosso filho ou a gente se sente um pouco mal, a primeira coisa que a gente faz é aferir temperatura. Sim. Né? O nosso corpo tem que ter uma temperatura. A temperatura é uma forma de energia. É uma forma de calor que é uma forma de energia. Então, nós somos movidos à energia. Né? Então, essa é a nossa termogênese. Né? Então, nós dependemos, nossa vida depende desse tipo de energia. E os alimentos, eles servem como fontes de reposição de energia de tudo aquilo que a gente gasta durante o dia também. Certo. Tá? Então, a termogênese, nós temos dois tipos de termogênese. A termogênese obrigatória, é aquele nosso gasto realmente energético durante o dia, o quanto a gente gasta de caloria, o quanto a gente gasta de energia, o quanto a gente gasta de calor durante o dia. Né? A palavra caloria vem do calor, né? Sim. Então remete à temperatura. Que é obrigatório, então um basal, um básico que a gente precisa durante o dia, e a gente tem a termogênese facultativa. O que é essa termogênese facultativa? É o que a gente durante o dia consome para sentar, para levantar, para falar. Nós aqui, nós estamos conversando agora, nós estamos gastando energia. Estamos gastando. Nós estamos gastando. Por mais que você queira não queira, levantar o braço, levantar a perna. Qualquer coisa que você faz no dia, você gasta energia. Você gasta energia. Então, a gente tem essa termogênese facultativa, que é o gasto energético do que a gente faz no dia a dia, da nossa atividade física regular e a termogênese dos alimentos. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda, que todo mundo entenda é, daqui que está na mesa, o que você acha que é realmente um alimento que tem um valor termogênico? Olha, eu diria que é o café, que é a canela, que é o gengibre, mas eu imagino que, na verdade, tudo auxilia, tudo tem termogênese? Tudo aqui que está aqui são alimentos termogênicos, diretamente ou indiretamente. Tá? Vamos esquecer um pouco a termogênese que o pessoal às vezes vem buscar, que é aquela termogênese que vou treinar, então preciso de um termogênico para me sentir bem, para suar pra caramba, para poder ganhar massa, para poder treinar mais legal. Vamos esquecer isso, vamos falar da termogênese em si, a essência da palavra. Então tudo que está aqui, de maneira direta ou indireta, são alimentos que têm seu valor termogênico. Tá? É claro que a gente vai falar do café, a gente vai falar do pimentão, da pimenta, da cafeína, do gengibre, que tem um aspecto termogênico maior, ou seja, eles conseguem potencializar mais o gasto energético diretamente por diversas maneiras. Esses alimentos, eles fazem o que no nosso organismo? Eles contribuem para quê? Eles contribuem com um aumento maior do gasto energético. Tá? Não é grande coisa, tá? Se você for pegar alimentos termogênicos ou uso de termogênico, quando a gente faz uso dessas substâncias em si, falando do termogênico em si mesmo, ele vai aumentar entre 5% e 7% do gasto energético total que a gente tem durante o dia. Porque o corpo leva mais tempo para queimar esses alimentos, é isso? Não necessariamente, porque a gente tem um gasto muito grande. Tem até eu trouxe um gráfico para a gente dar uma olhadinha e tentar entender como que funciona, como que está distribuída a nossa termogênese durante o dia. Quando a gente usa, então, para você ter uma ideia aqui, isso aqui que está se mostrando, essa base aqui, é o que a gente tem de gasto energético basal. Tá? Aqui, só essa faixinha, que é o efeito termogênico da comida. E aqui é uma atividade termogênica, aquela que eu falei que é facultativa, que você pode fazer o exercício, seja atividade física ou não atividade física. Então, o fator termogênico do alimento, ele é muito pouco perto daquilo que a gente tem, tanto de gasto energético basal, quanto que a gente gasta fazendo atividade física ou nas atividades diárias do que a gente faz, subir escada, descer escada, sentar, levantar. Então, esse fator é muito pequeno perto do que a gente gasta durante o dia. Então, por isso que o uso dos alimentos como forma termogênica ou termogênico como forma de cápsula, ele tem que ser muito bem equilibrado. Tá? Certo. Ele ajuda demais, ajuda bastante. Ele ajuda no quê?
São vários fatores. Então, por exemplo, a gente pode pegar alguns termogênicos, vamos falar da cafeína, que é o que é mais famoso. Tá? Que mais pessoas usam mais a cafeína. Né? Isso. Tô cansada, toma um cafezinho. Dá uma acordada. Dá uma acordada. Dá uma acordada. Tá? Além dele aumentar a termogênica, aumentar esse gasto energético, por exemplo, a cafeína, para quem faz atividade física, um fator termogênico legal que eu acho que a gente tem que colocar também, entender, ele melhora muitas vezes dentro da atividade física, não só aumentar a temperatura corporal, que é um pouquinho, aumentar o gasto de energia, que é um pouquinho, mas melhora a capacidade de treino, por exemplo. Então eu posso dizer isso sobre os termogênicos, que eles não só aceleram um pouquinho o metabolismo, sim, mas eles dão mais energia para o treino, logo, sim, com isso você eu queimo mais, eu gasto exatamente, mais. Se você treina hoje, você vai treinar hoje. Então você treinou meia hora, 40 minutos, seu treino, aquele dia que não rendeu, sabe? Aquele dia que você... Parece que você treinou e já está cansado com 15, 20 minutos de treino, não está rendendo, você não consegue. Algum desses elementos, como a cafeína, por exemplo, ela melhora a tua capacidade de resposta ao treino. Tem outros fitoterápicos que ajudam bastante também. Então você consegue, com algum desses alimentos, com algum desses termogênicos, melhorar a capacidade. Então você vai treinar melhor, você vai treinar mais. Por isso eu devo consumi-los antes do treino. Antes do treino. Antes de treinar. Sempre consumir termogênico antes do treino. Consumir termogênico sem treinar ajuda, mas aí é uma fração muito pouca, muito mais irrisória. Mas você, por exemplo, você consumir antes do treino, você ajudar a queimar, não esquecendo que também a atividade física você não tem um ganho na hora que você treina. A atividade física tem que ser uma coisa contínua. Não é que você vai tomar termogênico de segunda, que só treinando de segunda você acha que vai ter um resultado no final do mês. Sim. Não vai. Tem que ser feito o uso dos alimentos em quantidades boas durante o dia. Tá? Outra coisa que pega muito, que eu acho que é legal, o uso desses alimentos, não tirando a cápsula, mas o uso dos alimentos de forma termogênica o dia inteiro. Tá? Olha que legal. Então, não usar só com forma de alimento, não só antes do treino, mas colocar durante o dia. Coloca alguns alimentos, coloca canela durante o dia. Isso pode aumentar de pouquinho, pouquinho, mas durante o dia, quando você chega nas 24 horas, você tem a soma de grão em grão, galinha enche o papo, né? Você consegue ter um efeito muito melhor nas 24 horas. Eu devo consumir antes do treino, como nós falamos, e eu devo consumir quanto de alimento termogênico? Essa conta? Como que funciona? Na verdade, não existe uma conta exata. O que existe depende muito do tipo de treino que você vai fazer, depende se é homem, se é mulher, depende do peso, depende da carga de treino. E outra coisa, foi que eu falei, depende dos outros 99% do dia. Então você tem que adequar tudo, você tem que adequar as 24 horas do seu dia, depende do horário. Então tem gente que é mais sensível a algum termogênico, algum componente de algum termogênico, mais a cafeína. Tem gente que é mais, tem algum problema com a pimenta, com a capsaicina. Inclusive a pimenta é uma coisa bem legal, acho que é o mais fácil da gente entender o potencial termogênico de um alimento. Principalmente quem tem um pouco de intolerância à pimenta. Quando você come a pimenta, a primeira coisa que você sente é aquele ardor. Esquenta, o olho lacrimeja. Você fica vermelho, aquela sudorese. O coração dispara. Eu digo isso porque eu não consigo comer pimenta em quantidade. Termogênese pura, ou seja, aumentou a temperatura do teu organismo. Aquilo é termogênese pura. Também não é para você consumir uma colher de pimenta e treinar, não é isso. Mas você pode colocar, quem tem intolerância, por exemplo, pode colocar o princípio ativo da pimenta ou do pimentão que dá essa termogênese, chama-se capsaicina. Tá? Essa substância que é o que dá ardor na pimenta. E quem tem, por exemplo, se você não gosta de pimenta, mas quer ter um valor termogênico dela para você poder potencializar o seu treino, pode colocar em cápsula, por exemplo, super legal. Agora, o quanto vai colocar? Depende do seu grau de tolerância, depende do seu treino, depende do que eu vou adequar, do que eu vou colocar junto, por exemplo. Você pode consumir, se for alimento in natura, você pode consumir uma quantidade maior. Quando a gente coloca em cápsula, a gente geralmente concentra mais. Entendi. Tá? Então, por exemplo, os termogênicos mais utilizados, uma dose que os trabalhos mostram que tem uma dose razoável, que pode ser usada, que tem uma tolerância boa de cafeína, por exemplo, até 200 miligramas de cafeína. Você sabe quanto que 200 miligramas representa? Não tenho ideia, mas deve ser pouco. Isso representa mais ou menos 2 xícaras e meia de expresso. Uma xícara de expresso gira em torno de 70, 80 miligramas de cafeína. E para quem toma mais do que isso por dia, porque eu imagino que muita gente tome mais do que 2 xícaras, há malefícios? Se você tiver um grau de intolerância, não. Agora tem que tomar muito cuidado também nesse uso de termogênicos, principalmente em cápsulas que a gente concentra mais o uso. Então são idosos, as crianças, pacientes hipertensos, pacientes cardiopatas, né, que tem problema de coração, pacientes que têm úlcera gástrica, né, cuidado com a pimenta, por exemplo. Então você tem que adequar a necessidade do paciente, o quadro clínico do paciente, a realidade do paciente
para o paciente ter uma melhora. Então, muitas vezes, aquilo que você... mas a minha amiga da academia está usando, o médico passou um termogênico X, ela se dá super bem, eu tomei e senti super mal. Claro, porque é para ela. É individual. Por isso que eu acho legal a individualização, você desenhar, você conseguir colocar dentro de uma fórmula ou dentro da sua alimentação aquilo que é melhor para você, aquilo que você sente melhor. Porque você pode ter um tipo de treino diferente. Por exemplo, vamos supor que você faz um treino mais aeróbico, você é ciclista, é diferente de uma pessoa que é uma pessoa fisiculturista, e são treinos diferentes, com alimentação diferentes, com pegadas diferentes, então é uma outra realidade, uma outra pessoa. Por isso que buscar orientação é maravilhoso, para que a gente consiga ter um resultado mais eficaz. Nós temos perguntinha do público, vamos colocar então na tela, vamos ver quem mandou pra gente, foi a Thaís. Os termogênicos cortam o efeito do anticoncepcional? Obrigada pela pergunta, Thaís. E aí, doutor, eles cortam ou não? De uma maneira geral, os termogênicos não cortam o efeito do anticoncepcional, né? Então, que a gente estava conversando, se a mulher tomasse anticoncepcional, ela não poderia consumir pimenta, ela não poderia consumir pimentão, gengibre, ela não poderia consumir a canela. Então, assim, pode consumir, não tem efeito adverso o uso do anticoncepcional, como o anticoncepcional. Não vamos entrar no mérito da questão se faz bem ou se faz mal, mas também não interfere na ação dos termogênicos de uma maneira geral. Tá? O que o anticoncepcional pode interferir é no ganho de massa magra da mulher, por outros motivos, por conta hormonal, por fatores hormonais, e aí pode ter, o termogênico tem um ganho, entre aspas, menor, mas isso assim, né, a gente já olha cobrando um pouco mais do pensamento, mas de uma maneira geral, uma maneira direta... A resposta é não, então, não interfere. Diretamente não. Diretamente não. Doutor, eu estou curiosa porque você colocou aqui nessa mesa alimentos que eu não imaginava que eram termogênicos. Certo. Por que temos aqui, por exemplo, maçã, alface, uva... Casca da laranja eu sei que é termogênica, mas esses outros, por que eles estão aqui também? Porque ela pode ter uma termogênese indireta, tá? Sem ter esse fator mesmo de ganho na hora de você treinar, de tomar antes do seu treino. Então, por exemplo, você pega alimentos que têm um potencial anti-inflamatório. Então, se você é uma pessoa que está acima do peso, se você é uma pessoa que tem alguma doença de base, uma doença cardíaca, alguma coisa, se você consome alimentos que te desinflamam, o fator de você estar inflamado, isso diminui o seu gasto energético, isso interfere no seu metabolismo. Então, quando você coloca um alimento que vai contribuir para a melhora inflamatória do teu metabolismo, isso interfere na termogênese, na sua termogênese também. Então, você consegue ter um ganho indireto. Então, é que nem eu falei, o alimento não necessariamente precisa ter um fator direto da termogênese. Você não falar, olha, alface é termogênica. Eu ouvi falar que o doutor falou que a alface é termogênica, eu vou sair consumindo alface e vou treinar. Não, não é isso. Tá? Mas os alimentos, todos os alimentos, de alguma maneira, eles te provêm energia, eles te dão energia para você gastar, para você queimar. Algumas melhores, algumas não tão boas, né, aquelas calorias vazias. Mas se você pegar alimentos, por exemplo, que nem a alface, que nem as frutas, a maçã, que tem uma quantidade boa de fibras, a maçã tem a pectina, que auxilia bastante no esvaziamento gástrico. Então, se você melhora o seu metabolismo, indiretamente, você coloca o seu metabolismo num eixo melhor, você melhora a sua termogênese e você vai ter o ganho indireto, mas os alimentos, isso que eu quero que as pessoas entendam, que qualquer alimento pode ter um fator termogênico, direta ou indiretamente. Entendi. Tá? Não necessariamente você utilizar o termogênico em si, eu preciso utilizar. Então, tirar um pouco dessa cultura que foi criada em cima dos termogênicos alguns anos atrás, por conta desse boom que deu atividade física, academia, que é legal, acho super legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente lê e sair tomando por conta. Então, uma alimentação saudável por si só, ela já é uma alimentação 100% termogênica. 100%. Maravilhoso. Nós temos uma perguntinha do público, vamos colocar na tela então. Perguntinha da Mi. Faço uso de medicamento para arritmia cardíaca. Posso ingerir termogênicos antes da atividade física? É uma excelente pergunta. Ótima essa, pergunta. Dami. É muito importante falar sobre isso. Vamos lá, doutor. Cuidado. Cuidado. Então, antes de utilizar qualquer tipo de termogênico, consultar o cardiologista, consultar o nutrólogo, mas principalmente o cardiologista ver se ele libera, se ela tem condições de fazer atividade física, depende, porque tem que ver o tipo de problema cardíaco que ela tem, o remédio que ela toma, a quantidade. Então, tomar muito cuidado, porque muitas vezes, principalmente esses termogênicos que são comprados, que trazem de fora, que o pessoal compra em lojas de suplementos, muitas vezes eles dão um pouco de taquicardia. Tem mesmo alguns componentes que a gente pode colocar nas cápsulas termogênicas que dão um pouquinho de taquicardia. Então, isso pode ser um pouco perigoso. Tomar muito cuidado. Não aconselho
por conta da utilização de medicamentos. Qualquer pessoa que for hipertensa, que tiver algum problema cardíaco, antes de fazer uso dos termogênicos, procurar um auxílio médico, procurar o cardiologista, ver se ele libera o uso, senão eu não aconselho utilizar sem ter esse aconselhamento. Em especial para as cápsulas, porque na alimentação... Exatamente, porque o que acontece? Na alimentação, por mais que você consuma, quando você coloca, por exemplo, vamos falar, mesmo que a pimenta, que dá aquele mal-estar em muita gente, você coloca 1, 2 gotinhas, tem gente que exagera, tudo bem, mas a maioria das pessoas é um pouco. Nas cápsulas estão em quantidades mais concentradas. Dificilmente você vai tomar 2, 3 xícaras de café e sai para treinar. A pessoa geralmente toma um expresso, uma xícara de café e já sente bem. Não vai consumir grandes quantidades de pegar uma colher de canela. Ninguém consegue pegar uma colher de canela e tomar uma colher de canela. Então, quando a gente coloca nos alimentos, você polvilha, você mistura em outros alimentos, você dilui esse potencial termogênico do alimento in natura. Então, aí tem uma contraindicação um pouco menor, você tem uma segurança maior no uso. É claro que quando você utiliza ele de uma maneira mais concentrada em cápsula, você tem uma ação dele mais rápida, você tem uma ação melhor, você absorve mais rápido, né? Porque quando você consome o alimento, mesmo que ele tenha uma forma termogênica, mas você mistura outros alimentos, isso interfere na absorção, você atrapalha. Se você consome um alimento muito mais gorduroso, por exemplo, de gordura saturada, isso pode atrapalhar a absorção de outros nutrientes. Então, quando você consome em forma de cápsula, a cápsula se abre e os nutrientes, as substâncias que estão dentro em forma de pó, ela é absorvida de forma mais concentrada. Rápida. Exatamente. O legal da cápsula é criar uma cápsula personalizada de acordo com o que a pessoa busca na atividade física, o que ela quer como resultado. Claro. Mas, de um modo geral, quanto de termogênico há na cápsula? Se a gente fosse comparar, enfim, de cafeína, qual é a porcentagem do que a gente vê nessa cápsula? Vamos assim, é muito... As cápsulas de termogênicos, que nem eu falo, as que eu faço para os pacientes, que a minha nutricionista também faz para os pacientes, elas são muito variadas. Mas se a gente for pegar, vamos pegar uma parte de cafeína, vamos mais 2 xícaras de café. Se você for pegar a parte da pimenta, seria equivalente a mais de uma pimenta vermelha que você vai consumir junto do café. Então você vai misturar uma pimenta vermelha com um café. Então você vai pegar praticamente uma colher de canela, você tem que pegar um pedaço grande de gengibre, né, mais ou menos então é uma quantidade que talvez uma pessoa não comeria em um dia. Não daria. Não dá. E você consumir isso tudo junto antes de você treinar... É impossível. É um pouco, é mais difícil, né? Você não consegue, primeiro que é muita coisa, muita mistureba, muito sabor. Sim. E é muita coisa, a picância com a termogênese de outro alimento, mesmo a canela tem a sua picância também, tem o seu ardor, então dificilmente você vai conseguir consumir esses alimentos in natura, no pré-treino. Agora, se você consegue colocar isso nas 24 horas do seu dia. Claro. No pré-treino, quanto tempo antes de treinar eu tenho que consumir alimentos termogênicos ou tomar a cápsula? A cápsula termogênica, geralmente 30 minutos, 45 minutos antes de você treinar, você consegue ter um resultado legal. Tem pessoas que me perguntam, mas eu treino à noite, eu treino de manhã, tem diferença de horário de treinamento também? Olha que pergunta legal. Tem diferença de horário de treinamento. Tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, por exemplo. Tem pessoas que treinam à noite, treinam 9, 10 horas da noite, e se tomar cafeína tem dificuldade para dormir. Tem pessoas que não têm dificuldade alguma. Tem pessoas que treinam de manhã, então tem pessoas que... Eu tenho pacientes que falam, eu acordo e já vou treinar. Eu posso tomar um termogênico, minha cápsula termogênica vai fazer efeito? Você acorda um pouquinho antes, toma sua cápsula, toma seu café e vai treinar, aquilo que foi orientado pela nutricionista, você pode ter seu efeito. Então, depende muito também do horário de treinamento. Então, se o paciente tem uma sensibilidade maior, por exemplo, à cafeína e treina 10 horas da noite, a gente tira a cafeína. Tem que tirar a cafeína? Tira a cafeína, não tem problema algum. Com certeza. Nós temos mais uma perguntinha do público, vamos colocar na tela então. Perguntinha que foi enviada pelo @VocêBonitaTV. Quem mandou foi a Drica. O pó de guaraná é uma boa opção? Qualquer pessoa pode consumir e qual é a quantidade ideal nesse consumo? O pó de guaraná é uma boa opção também, tá? O guaraná tem uma função termogênica interessante também, ele tem uma função de aumentar um pouco a nossa termogênese. As pessoas em geral podem consumir. Pó de guaraná é diferente do refrigerante. Do refrigerante. De guaraná. Sim. Tá? É diferente também do suco de guaraná e tem alguns suplementos, algumas bebidas que são à base de guaraná, que tem uma função termogênica boa, mas muitas delas têm muito açúcar, então cuidado. Então você pode consumir o pó de guaraná, geralmente uma colher de pó de guaraná tem uma função termogênica legal, melhora a sua capacidade também. Muita gente toma guaraná também para estudar,
para melhorar a capacidade de concentração à noite, junto com a cafeína, porque o Guaraná também tem essa capacidade de melhora de concentração e melhora de capacidade de treinamento junto. Entendi. Então você tem essa função termogênica do Guaraná. Pode consumir sem problema algum. O Guaraná, como a cafeína, como a capsaicina, geralmente não tem uma contraindicação formal a não ser aquilo que a gente acabou de conversar. Então as pessoas podem só ter um pouco de cuidado com o exagero e também não achar que tomando o Guaraná, tomando a cafeína... vai acontecer um milagre. Vai acontecer um milagre, não exatamente. Vai, mas não ajuda vai. bastante. Isso que é legal, que nós entendemos aqui hoje, que mais do que acelerar o metabolismo, o alimento termogênico, ou a cápsula termogênica, ela traz inúmeros benefícios, como disposição, concentração. Então é um pacote completo, exatamente, né? Que vai auxiliar na dieta, na disposição. Exatamente. Eu acho que até se puder colocar, eu trouxe mais 2 gráficos, se puder colocar, para as pessoas entenderem até uma diferença, de uma vez por todas, como que essa termogênese ela é importante. Como que, então, ó, se você pegar, são estudos, tá até em inglês porque são estudos feitos. Então, aqui, ó, isso aqui é de uma pessoa sedentária. Isso aqui é a taxa, o metabolismo basal, quanto a pessoa gasta por dia, 60% a 65% do que ela gasta vem do metabolismo basal. Aqui é o fator termogênico dos alimentos, que é uma pequena parte. Essa parte de cima é aquela que a gente falou do fator atividade, que a pessoa tem, de senta, levanta. E o exercício está aqui em cima, ó, que a pessoa sedentária quase não tem, praticamente 1%. Se puder passar outra, que dá uma diferença para você entender, da diferença da termogênese de quem faz atividade física. Isso aqui é uma pessoa muito ativa, então é um atleta, uma pessoa que treina muito. Olha o quanto exercício já tem de comparação na termogênese da pessoa. Então, a atividade física termogênica, até um potencial termogênico bom. Aí aqui, ó, o metabolismo basal quanto cai. Aqui, sim, o exercício como aumenta. Se você for pegar e comparar do sedentário para quem é treinado, o exercício aumenta demais. E o fator da alimentação aumenta muito. Aqui é o fator alimentação. Então, esse fator alimentação de quem é sedentário, ela tem uma diferença sim. Para quem é uma pessoa que treina, faz a diferença. Então, treinar aumenta a termogênese e auxilia os alimentos a aumentar a termogênese também. Que maravilhoso. Então, olha, o que sempre é dito aqui no Você Bonita, tem que praticar atividade física, tem que comer bem, nada faz milagre sozinho, gente. Não pensem que comer um monte de gengibre vai mudar a sua vida, porque não vai. Mais uma perguntinha na tela, vamos ver, que o pessoal mandou pra gente no @VocêBonitaTV. Quem mandou foi a Cláudia. O hibisco é um termogênico? Sim, o hibisco também. O pessoal utiliza bastante chá de hibisco como um fator termogênico. Não é um dos melhores termogênicos, mas ele tem um fator termogênico interessante. O problema do chá de hibisco, o pessoal utiliza hibisco muito em forma de chá, também dá para colocar em forma de cápsula, é que você tem que tomar uma quantidade de chá muito grande, assim como o chá verde. Chá verde o pessoal também toma, o chá verde tem um fator termogênico bom? Tem um fator termogênico bom, mas a quantidade de chá que você tem que tomar é muito grande. Então, às vezes, durante o dia, claro, você vai tomar 1 litro de chá para treinar, você vai ficar pesado, você pode inclusive passar mal, você não vai ter o benefício do que o chá vai te trazer, se você tomar o chá de hibisco ou se você tomar... E o valor nutricional do chá também muda se eu fizer ele na hora ou se eu comprar ele pronto numa latinha. Sim, se você comprar numa latinha, se você comprar o chá, mesmo a folha do chá verde e fizer por imersão, muda totalmente. Você tem, inclusive você pode concentrar muito mais, você pode fazer um chá mais concentrado, com maior quantidade de folha, e aí você consegue trabalhar. Infelizmente, você fazendo o chá, você não vai saber o quanto você está consumindo do chá, do fator ativo ou do chá de hibisco, quanto você está consumindo, porque você está fazendo por imersão. Mas você tem um fator termogênico interessante, sim. Doutor André, esse é um assunto muito interessante. Eu sei que nossas redes sociais estão bombando. Você volta com certeza para falar mais sobre termogênicos e outros tantos assuntos. Vou deixar aqui o seu Instagram, então, que é @André_nutrólogo. @André_nutrólogo. Segue o doutor, que ele sempre posta dicas que eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigada pela sua participação. Obrigadão. E até